1 Coríntios capítulo de número 14 e o versículo de número 26, para a glória do nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluia. Santo é o nome do Senhor Jesus. Quem achou diz amém? Amém. Glória a Deus. Que fareis, pois, irmãos, quando vos ajuntais? Cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para a edificação. Não sente ainda? Eu vou falar sobre doutrina hoje. Abra sua Bíblia em Hebreus, capítulo 13 e versículo de número 9. Hebreus, capítulo 13 e o versículo de número 9. Ali, naquele versículo que nós lemos, está falando do culto. Irmãos, quando vocês se ajuntam para cultuar coletivamente, porque a nossa vida é um culto. Você é um culto a Deus. Aonde você está prestando o seu culto pessoal a Deus. Tudo que você fizer tem que ser para a glória de Deus. Sua vida é um culto a Deus. Agora, quando vocês se ajuntam, quando vocês se reúnem, o que vocês devem fazer? Aí o versículo diz: um tem salmo, outro tem doutrina, outro tem revelação, outro tem língua, outro tem interpretação. Tudo deve ser feito para edificação, certo? Então, Hebreus 13 e 9, está escrito assim: não vos deixeis levar em redor por doutrinas várias e estranhas, porque bom é que o coração se fortifique com a graça, e não com alimentos que de nada aproveitam aos que eles se entregam. Também abra sua Bíblia em Efésios, capítulo 4 e versículo 14. Esses versículos é só para mim dar um pano de fundo para aquilo que eu vou pregar. Efésios, capítulo 4 e o versículo 14, para a glória do nome do Senhor Jesus. Aleluia. Diz assim a palavra do Eterno: para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens, que com astúcia enganam fraudulosamente. Pode se assentar. Glória a Deus. Como eu disse, vou falar de doutrina. Nós já salmodiamos ao Senhor, nós já cantamos ao Senhor. Eu já ouvi alguém falando em língua, só não vi ninguém interpretando a língua, mas já houve bastante mover aqui no culto. Já teve várias atuações, vários tipos de movimento dentro de um culto, que faz parte do culto. Um culto sem oração não é culto, um culto sem leitura da palavra não é culto, um culto sem louvor a Deus não é culto. Tudo isso já aconteceu aqui, até a oferta já foi realizada, porque eu conheço um pastor que diz que o culto sem oferta não é culto, então já teve oferta também. Então o culto está uma bênção. Agora chegou a hora da doutrina. Irmãos, a palavra doutrina, ela não quer dizer um regulamento forte para que a pessoa fique dentro daquela doutrina. Não, doutrina é ensinamento. Doutrina é os regimentos da palavra de Deus, a diretriz do Espírito pela palavra para a sua vida. Isso é doutrina. E nós temos, a igreja, ela tem um compêndio de doutrinas. A igreja tem muitas doutrinas, pelo menos 53 doutrinas fundamentais todo cristão deveria conhecer. Mas pasmem os senhores, doutrina é uma palavra que parece que assusta os crentes. Eles não querem muito se apegar à doutrina, eles gostam de louvor, eles gostam de se emocionar com o fluir do Espírito dentro do culto, com a movimentação de Deus dentro da igreja. Aí quando a música está tocando, a melodia é tão bela, a pessoa começa a chorar, se emocionar com a presença de Deus, e ela vai para casa dizendo: hoje eu estou alegre, eu senti a presença de Deus.
O detalhe é que se você não se emocionar, se você não se alegrar, se você não chorar, Deus estava no culto do mesmo jeito. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus diz: aonde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu se faço presente. Eu estou lá. Então o problema foi que você não sentiu, mas Ele estava no culto. Glória a Deus. E Ele está aqui, amém? Glória a Deus. E a Bíblia vai dizer que o povo de Israel, lá no passado, em Oséias capítulo 4, versículo 6, a Bíblia vai dizer que o povo de Israel pereceu, foi destruído, porque lhes faltou o conhecimento. Pela falta do conhecimento, esse povo pereceu. Ei, eu vou dizer para você, nos nossos dias, tem muito crente sofrendo, tem muito crente debaixo de jugo, porque lhe falta conhecimento das Sagradas Escrituras, porque lhe falta conhecimento de Jesus, porque lhe falta conhecimento daquilo que Deus tem para a sua vida. Ele não procura conhecer os mistérios de Deus, ele não procura conhecer os segredos da palavra de Deus. Você quer ser vitorioso, você quer ser forte, você quer chegar no céu? Aqui está o manual, aqui está a receita, a palavra de Deus. Compreenda a palavra de Deus. Hoje eu quero, irmão, eu não tenho tempo para falar de 53 doutrinas hoje, mas eu vou colocar aqui 6 doutrinas que são fundamentais para a igreja, que a igreja precisa saber disso. Primeiro, a Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus. Ei, irmão, eu vou dizer de novo, a Bíblia é a palavra de Deus. Ela não contém, ela é a palavra de Deus. A Bíblia é a inerrante palavra de Deus. A Bíblia é inspirada pelo próprio Deus. Você tem que ter isso fixado dentro da sua cabeça. O seu capacete tem que estar vestido aqui, ó. A Bíblia é a palavra de Deus. E Satanás tem atacado muito a Bíblia nos dias de hoje. Satanás tem atacado dizendo que a Bíblia não é, a Bíblia só contém a palavra. Tem alguma coisa que é de Deus, mas tem coisa que é dos homens, está uma mistura. Não, a Bíblia é a palavra de Deus. Ei, a Bíblia é a palavra de Deus, ela é a infalível palavra de Deus. A Bíblia diz em 2 Pedro, capítulo 1, e versículo de número 21. 2 Pedro, capítulo de número 1, e versículo de número 21. A profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Essa palavra é revelada pelo Espírito Santo. Não foi homem que decidiu escrever um livro e compor uma biblioteca de livros. Foi o próprio Deus que disse: eu vou deixar a minha palavra revelada para os homens, para que através dela eles me conheçam e se aproximem de mim. Aleluia. Esse livro já foi muito atacado. A palavra de Deus já teve muita afronta, mas venceu todas elas. Muitos livros existiram, mas já deixaram de existir, perderam seu valor, perderam seu propósito, mas a palavra de Deus ainda é vitoriosa. A palavra de Deus é eterna, diz a Bíblia. A palavra de Deus não cairá, a palavra de Deus permanece para sempre. Creia na Bíblia, dê valor à Bíblia, dê crédito à Bíblia, porque a Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia não contém contradição. Não, a Bíblia não contém nenhuma contradição. O Antigo Testamento é figura do Novo Testamento. As profecias que estão no Antigo Testamento estão se cumprindo no Novo Testamento. Tudo aponta para Cristo, desde o começo, desde o primeiro versículo até o último, tudo se converge em Cristo. A Bíblia não tem contradição. O que existe é erro de interpretação.
Se eu quiser interpretar a Bíblia ao meu modo, aí vai ter muita contradição, porque daí alguma coisa não vai dar de acordo com o que eu quero, e esse versículo aqui arranca porque eu não gosto dele, aquele outro ali muda a palavra, coloca uma palavra diferente, porque essa palavra é muito forte. Existem erros humanos da Bíblia, mas erro da palavra não existe. A palavra de Deus não contém erros. A palavra de Deus é fiel. A palavra de Deus é poderosa. Existem erros humanos, pessoas que tentaram acrescentar algo, mas não de Deus. Deus não erra. A palavra de Deus é fiel. A palavra de Deus é verdadeira. Existe uma frase que permeia entre os teólogos, que texto sem contexto vira pretexto. E isso é muito verdade. A pessoa pega um versículo da palavra e faz um barulhão todo, mas ela não pega um compêndio todo da Bíblia, ela não faz a leitura completa, ela só usa aquele versículo e faz contradição, faz bagunça. Hoje ainda eu estava vendo um vídeo que eu preguei uma mensagem há uns tempos atrás e apresentei aqui, que nós devemos servir a Deus. Irmão, por que eu falei que nós tínhamos que servir a Deus? O camarada disse que nós não temos que servir a Deus mais. Não, porque agora nós somos amigos de Jesus. E daí eu falei, misericórdia, meu Deus, ele fez uma bagunça em cima disso, dizendo que servo de Deus coisa nenhuma, nós somos amigos. Falei, amém, mas se você quiser ser amigo, você tem que ser servo primeiro, porque Jesus disse, sereis meus amigos quando vocês fizerem o que eu estou mandando vocês fazerem. Não, para ser amigo tem que ser servo. Aí teve um que chegou e disse para mim que Jesus já tinha voltado. Jesus já tinha voltado, a igreja está enganando nós. Eu falei, puxa, fiquei para trás nessa, não estou sabendo de nada. Não, que Jesus já voltou. Contradição, a pessoa pega a Bíblia e faz ao seu modo, ela quer criar uma doutrina, aí tem erro, até não quer mais, mas a palavra de Deus não contém erros. A Bíblia é confiável, irmão, a Bíblia é confiável, a Bíblia é atual, irmão, a Bíblia é tão atual que ela é mais atual que o jornal de amanhã. O jornal que vai sair amanhã está desatualizado perto da Bíblia. A Bíblia tem notícia do futuro e você pode acreditar que vai ser verdade. Aleluia! Acredite na palavra de Deus. As profecias que apontavam para Cristo, todas se cumpriram. E Jesus frequentemente ele diz, lá nos evangelhos, e isto aconteceu para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta tal, e isto aconteceu porque está escrito lá em tal lugar. Todas as profecias que apontavam para o nascimento de Cristo se cumpriram literalmente, e quando as pessoas viam, lembravam, olha, a palavra diz isso mesmo, aconteceu bem como a palavra já dizia. Ei, irmão, e as profecias que apontam para o futuro, para o arrebatamento da igreja, para a igreja estar com Deus para sempre, para o milênio de Deus na terra, para o juízo final com todos os homens, para a reformulação de todo o universo, é profecia bíblica e vai acontecer. Não creia assim, pastor, não tem problema, a Bíblia vai acontecer do mesmo jeito. A profecia vai se cumprir. Sabe o que diz a Bíblia lá em Mateus capítulo 24 e versículo de número 35? O céu e a terra passarão, e passarão mesmo, mas as minhas palavras não hão de passar. Apocalipse capítulo 1 e versículo 1. Olha o que diz a Bíblia: revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. Irmão, o verbo grego que está aqui, devem acontecer, é um verbo que quer dizer vai acontecer. Se você não crer, vai acontecer. Se você esperar, vai acontecer. Se você não esperar, vai acontecer do mesmo jeito. Essas coisas vão acontecer. Esse é o primeiro versículo do livro de Apocalipse. Depois você vai pegar toda aquela profecia. Essas coisas vão acontecer. Esteja preparado, esteja na posição certa, porque tudo que está, irá acontecer. Glória a Deus. A palavra de Deus é a nossa única regra de fé e prática. A palavra de Deus é a verdade. Creia na palavra, dê crédito à palavra. A palavra é superior, irmão. A toda igreja que se preza,
Toda igreja que tem uma seriedade, ela tem estatuto, ela tem regimento interno, ela tem leis que norteiam, que fazem a igreja caminhar numa ética, numa conduta certa, mas tudo isso está debaixo da palavra. A palavra é superior, a palavra é superior a qualquer estatuto, qualquer lei, qualquer governo, qualquer pessoa, qualquer autoridade. A palavra de Deus é superior. É maior do que eu, maior do que tu, maior do que qualquer império que possa se levantar. A palavra é superior. Glória a Deus. Segunda doutrina que quero falar, que a igreja devia saber: Jesus é Deus, Jesus é divino. Não, é sério. Jesus, ele é Deus, Jesus é divino. Ele não é um homem, uma história bem contada, um bom homem, o maior homem da história, um bom mestre, assim como foram outros, né? Tantas pessoas inteligentes já passaram pela terra. Jesus é mais um, não, Jesus é Deus, ele é Deus encarnado na terra, ele é divino. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Versículo 14, no mesmo. E o verbo se fez carne, e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. E no mesmo Evangelho de João, capítulo 8, versículo de número 58. Glória a Deus, Jesus é Deus. Disse-lhe Jesus: em verdade vos digo, que antes que Abraão existisse, eu sou. Glória a Deus. Jesus é o próprio Deus encarnado, ele é divino, desde os tempos mais remotos, desde os tempos mais antigos. A divindade de Cristo tem sido atacada, e não é diferente nos dias atuais. Olha o que diz em 1 João capítulo 4, e o versículo de número 1 até o versículo de número 4. Amados, não creiais a todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Estou falando de lá atrás, no começo da igreja. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo vem em carne não é de Deus. Mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouviste que há de vir, e eis que já agora está no mundo. Filhinhos, sois de Deus, e o já tendes vencido, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Aleluia. Jesus é divino, Jesus é Deus. Ele viveu na terra como homem. Ele, como homem, não usou a sua natureza divina. Ele não agiu como Deus, ele agiu como homem no meio dos homens. Mas e os milagres, pastor? E ele andando por cima da água, como é que explica? E a multiplicação de pão? Atos capítulo de número 10, versículo 38, se não me falha a memória. Jesus foi cheio do Espírito Santo. Jesus estava cheio, olha lá, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré, com o Espírito Santo e com poder. Você sabe o que é unção? Ele foi revestido do Espírito Santo, ele foi cheio do Espírito Santo, o qual andou fazendo bem e curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Todo o trabalho, toda a obra que Jesus fez, não foi na posição de Deus, na sua natureza divina, mas foi cheio do Espírito Santo. Embora ele estivesse em sua natureza terrena, como homem, ele nunca deixou de ser Deus. Entenda isso. Em todo o tempo ele é Deus. Ele nunca deixou de ser Deus. Mas ele não quis usar, ele não quis ser como Deus na terra. Não faria sentido. Ele foi homem até a morte de cruz, para que você, olha que interessante, ele abriu mão de sua divindade, se tornando homem natural, carnal, para que você pudesse ser divino. Top, né, irmão? Você perdeu de dar glória agora. Aleluia. Jesus abriu mão de sua divindade, para que você pudesse se tornar divino. Aleluia.
Glória a Deus. Coisa importante que todo crente deveria saber: Jesus nasceu, amém? Nasceu de uma virgem chamada Maria, mas Jesus não nasceu da semente humana. Ei, olha para mim, Jesus não nasceu da linhagem de Adão, porque se Jesus tivesse nascido da linhagem de Adão, já teria nascido em pecado, porque todo que nasce da linhagem de Adão já nasce debaixo do pecado. Jesus não nasceu debaixo do pecado. Mas como assim, pastor? Que negócio é esse? Lucas capítulo de número 1 e versículo de número 35, a palavra do Senhor Deus vai dizer o seguinte: e respondendo o anjo disse-lhe: descerá sobre ti, Maria, o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso também o santo que há de ti nascer será chamado Filho de Deus. Jesus foi gerado pelo Espírito Santo e não pela semente humana. Por isso ele não tem pecado em nenhum momento, porque como homem ele não pecou, mas também não nasceu debaixo do pecado. Por que disso, pastor? Para que ele pudesse oferecer o sacrifício perfeito e aceitável para resgatar a sua alma do inferno, para que você pudesse ter direito a morar com Deus, para que você pudesse ter o direito de estar aqui neste lugar, nesta noite, tendo liberdade para cantar, tendo liberdade para glorificar, tendo acesso direto ao Pai para orar. Ele não poderia ter pecado. Aleluia. Ele foi puro, o Cordeiro imaculado, o Cordeiro Santo de Deus. Aleluia. Jesus é Deus. Aleluia. Ele é Deus para todos sempre. Glória a Deus. E a Bíblia diz em 1 Timóteo capítulo 2 e versículo 5 que Jesus é o único mediador entre Deus e os homens. O único mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Essa palavra Jesus Cristo homem faz toda a diferença. Aleluia. Ele é o único mediador. Ninguém pode ligar ninguém a Deus, só Jesus. Só Jesus salva, irmão. Você pode cantar bonito, você pode pregar melhor do que todo mundo, mas só Jesus salva, só Jesus cura, só Jesus liberta, só Jesus tira do inferno, só Jesus tira do pecado, só Jesus transforma a família, só Jesus tira das garras da prostituição, só Jesus salva. Aleluia. Glória a Deus. Doutrina fundamental. Glória a Deus. Você precisa saber disso. Terceira doutrina que você não pode perder de vista. Essa que eu vou falar é a espinha dorsal do cristianismo. Sem essa doutrina, irmão, o cristianismo não tem sentido. Nós estarmos aqui não faz sentido nenhum. O que é, pastor? A ressurreição de Cristo. Ei, Jesus não dormiu na cruz e acordou lá no sepulcro. Não, ele morreu. Ele morreu de verdade. Aleluia. Não deram um líquido para ele que fez com que ele anestesiasse, tivesse uma morte, mas logo ele voltaria. Mentira, isso é coisa do Satanás. Jesus morreu na cruz, mas ressuscitou ao terceiro dia. Por último, o diabo tem atacado tanto essa doutrina fundamental. Vamos ler a Bíblia. 1 Coríntios capítulo 15 e o versículo de número 14. 1 Coríntios capítulo 15 e versículo 14 diz: e se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação, e também é vã a nossa fé. O versículo também 17. Aleluia. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. Está vendo como o texto sem contexto vira pretexto? Se você pegar só esse versículo aqui, você vai sair dizendo que Jesus não ressuscitou. Mas Jesus ressuscitou, Jesus está vivo. Aqui o apóstolo está explicando que só temos vida porque Jesus ressuscitou.
Aqui o apóstolo está explicando que nós só temos direito à vida porque Jesus morreu, mas Ele ressuscitou. Lá em Apocalipse, capítulo de número 1 e versículo 18, se não me falha a memória, aleluia, é isso mesmo, e o que vivo e fui morto, mas eis que estou vivo para todo sempre. Jesus está vivo, aleluia, Jesus está vivo, Ele ressuscitou. Anular a ressurreição física de Jesus é anular a sua obra, seu sacrifício e a nossa ressurreição. A ressurreição de Cristo é a garantia da nossa justificação. Romanos capítulo de número 4 e versículo de número 24 e 25. Meu Deus, a hora passa rápido demais, misericórdia. Romanos capítulo 4 e versículo 24 e 25. Mas também por nós, a quem será tomado em conta, os que cremos naquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus, nosso Senhor, o qual por nossos pecados foi entregue e ressuscitou para a nossa justificação. Aleluia. Você, irmão, você é justo. Você é justo por causa de Cristo. Não é porque você é bom. Não, eu sou um praticante da justiça. Você é praticante da justiça porque Cristo te deu isso. Aleluia. Você deve procurar seguir a justiça, mas é só Cristo quem te justifica. Suas obras não te justificarão. Por mais bom que você seja, tu ainda será um ímpio diante de Deus. Alguém disse que o homem mais crente da terra, dentro dele ainda existe faísca para criar um novo inferno. Forte, né? Eu vi que você não quis dar glória agora. O homem mais crente, mais temente, dentro dele ainda tem combustível para criar um novo inferno. Porque o homem em si, ele é pecador, mas o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Aleluia. E o sangue de Jesus Cristo nos dá acesso, a ressurreição de Cristo nos dá acesso à justificação. Glória a Deus. Para mim correr aqui, irmão, tem muita coisa, daí não vai dar tempo. A salvação é somente pela graça. Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9. Somente pela graça. Salvação não é por obras, porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Dom é dádiva, é algo alcançado, Deus te deu, é salvação. Não vem das obras, para que ninguém se glorie, para que ninguém diga, eu consigo me salvar. Eu tenho um hino aí que eu ouvi, que eu fiquei bobo de ouvir. Falei, esse compositor perdeu a noção. Ele diz, eu estou pagando o preço para morar no céu, eu estou pagando. Eu falei, mas é um bobão mesmo. Quem pagou o preço foi Jesus. Você só vai para o céu porque Jesus pagou o preço. O céu, irmão, é por graça. A salvação é por graça. É só pela graça de Deus. Aleluia. Somente pela graça. E eu vou definir a palavra graça. Graça é favor não merecido. Não é que você merece a graça, você nunca vai estar à altura de merecer a graça de Deus. Graça é favor imerecido. Não pense que você era bonzinho, então Deus olhou e disse, esse camarada me convém, eu vou trazer para mim. Não foi isso que aconteceu. A Bíblia diz que Deus nos amou, sendo ainda nós pecadores. Nós éramos ruins de natureza, mas aprove a Deus nos amar. Não foi por mérito nosso, foi todo plano, boa vontade dele, graça divina, misericórdia divina, benignidade de Deus, longanimidade de Deus. Só isso. É graça. Você não é salvo porque você vem no culto, ou porque você dizima, ou porque você faz boas obras. Você é salvo porque Jesus pagou o preço da sua salvação. Mas então vou parar de vir no culto? Não, irmão, vem, pelo amor de Deus. Vou parar de pagar o dízimo? Não faça isso. A igreja precisa do seu dízimo para continuar subsistindo. Essas coisas você pratica porque você já é um salvo, não para se salvar. Aquele que se justifica pela lei ou pelas obras, a Bíblia diz que da graça tem descaído. Perdeu a graça, perdeu o céu, perdeu salvação, perdeu tudo.
Glória a Deus. Eu teria tanta coisa para dizer aqui, misericórdia. O batismo no Espírito Santo é uma doutrina que ultimamente ela está. Fala mais disso não. O diabo está dizendo para os pastores: não mexe mais com isso não. Deixa o povo viver do jeito deles. Deixa cada um seguir o seu caminho. Irmão, eu vou falar um negócio bem sério. Se você quer ser vitorioso, você precisa nascer de novo. Você pode ser membro de igreja, pode ir aonde você quiser, pode fazer o que você quiser, mas para morar no céu, para entrar no reino de Deus, você precisa nascer de novo. Jesus disse. Vai contestar Jesus, João 3:3, João 3:5, não me lembro agora, mas ele disse: necessário é nascer de novo. Quer ver o reino de Deus? Tem que nascer de novo. Isso é fundamental. Se não nascer de novo, não vai ver o reino de Deus. Agora, outra coisa fundamental é ser cheio do Espírito Santo. Isso aqui não é opcional, tipo, eu vou vir para a igreja e se eu quiser, eu posso me envolver, eu posso buscar. Se eu não quiser, então eu fico de fora, não quero fazer parte daquela equipe. Tem a equipe que é cheia do Espírito Santo e a equipe que não é. Eu faço parte da equipe que não quer se envolver. Isso não. É fundamental, é essencial, é uma questão de sobrevivência, que você busque ser cheio do Espírito Santo. É uma questão de vida. Se você quer sobreviver, você precisa ser cheio do Espírito Santo. O Espírito Santo é uma promessa do Pai. Ele já disse lá em Joel capítulo 2, versículo 28 e 29. Em Atos 1 e 4, Jesus deu a confirmação. Ele disse: vão para lá e fiquem lá, para receber a promessa do meu Pai. Quem batiza com o Espírito Santo é Jesus. João Batista disse: ele vos batizará com o Espírito Santo. Ele batiza com o Espírito Santo. Ele disse que enviaria o Consolador. Ele disse assim lá em João capítulo 16, em versículo de número 7: todavia digo a verdade, que vos convém que eu vá. Jesus estava dizendo que ia, e os discípulos dizendo: não vá, Senhor. Ele disse: mas para vocês é melhor que eu vá, porque se eu for, o Consolador virá a vós. Se eu não for, ele não vem, mas quando eu ir, ele virá a vós. Isso não está para se cumprir, já se cumpriu. Atos capítulo de número 2, cumprindo-se o dia de Pentecostes. Chegando no dia de Pentecostes, estavam todos reunidos orando, perseverando em oração e buscando quando o Senhor enviará a promessa. Quando é que vai chegar, Senhor? Estamos à espera. Toda glória seja a Ti, mas esperamos o Consolador que foi prometido. Quando virá? Ei, sabe, eles já estavam meio desgastados da oração, porque a Bíblia diz que eles estavam assentados. Já fazia hora que estavam orando, já faziam dias que estavam orando. De repente, meu irmão, o Espírito Santo desceu sobre o ambiente, encheu aquele lugar. Aleluia. O movimento foi tão grande que moveu a cidade inteira. Veio gente para perguntar: o que está acontecendo? Estes homens estão embriagados. E Pedro, que outrora era covarde, tomou a palavra cheia de autoridade e disse: varões, olhem para mim. Um homem que era covarde, que teve a capacidade de dizer: eu não conheço esse Jesus, você está louca? Agora ele está dizendo: varões, olhem para mim. O que acabou de acontecer aqui foi o cumprimento de Joel capítulo 2 e versículo de número 28. O Espírito Santo já veio e é para você. Aleluia. Ele veio para fazer morada dentro de você. Ele veio para encher você e te transformar num pequeno Cristo na terra. Você vai obter as qualidades de Cristo. Você vai fazer aquilo que Cristo faz. Seja cheio do Espírito Santo. Aleluia. Estou para dizer para vocês, nós tivemos um congresso de conscientização missionária aqui na igreja. Foi muito bom. Foi bênção. Arrecadamos uma certa quantidade de dinheiro para enviar para os missionários. Nós estamos nesse trabalho, bênção pura. Algumas pessoas foram despertadas, pessoas da igreja, pessoas de fora. Teve o resultado. Mas uma coisa me chamou a atenção. Deus falou comigo que a gente precisa se encher do Espírito Santo para fazer missão. Glória a Deus.
Mesmo que você esteja despertado para a missão, sem o Espírito Santo, você será só um turista. Você pode viajar para onde você quiser, mas não vai acontecer nada. Você precisa do Espírito Santo. Aleluia. E em breve nós teremos aqui algumas cruzadas de despertamento, de avivamento, de revigoramento espiritual. Aleluia. De ativação espiritual, porque está precisando, está urgente, está necessário, está muito necessário isso, e vai acontecer em nome de Jesus. Algumas pessoas serão despertadas para Deus, serão levantadas para Deus, não para ficar aqui na igreja rodopiando ou sentindo a presença, não, mas impactados pelo poder do Espírito, sairão a proclamar o Evangelho, a falar de Jesus para todos e quantos puderem encontrar, e as pessoas serão salvas, avivadas em nome de Jesus. Aleluia. Para mim terminar, porque já deu a hora de terminar, 9h10, hora de terminar o culto. A última doutrina que eu quero falar: Jesus virá. Jesus virá, irmão. Jesus vem para arrebatar a sua igreja. Aleluia. Jesus disse: vigiai, vigiai, estejam prontos, estejam atentos. Vocês não sabem a hora que Ele há de vir. Estejam prontos, Ele virá, Ele vem. Esteja preparado. Se Jesus voltasse hoje, você estaria preparado? Se Jesus voltasse agora, depois do culto, ou antes de terminar o culto? Aleluia. Esteja preparado. Perca tudo nessa vida, mas não perca a comunhão com Cristo, porque de nada vai valer depois se arrepender. Não vai adiantar nada arrancar os cabelos da cabeça e dizer: eu estava errado, eu estava errado. Não adianta mais, Ele já foi, Ele já levou a sua igreja. A Bíblia diz que as virgens loucas corriam atrás, elas queriam, mas já era tarde demais. Elas bateram na porta e disse: deixe-nos entrar, mas era tarde demais. Esteja pronto, Jesus virá, irmão. Jesus virá. A Bíblia diz que muitos já têm a palavra como tardia, muitos já estão desacreditados. Eu cantava um hino antigamente: desde criança eu ouço dizer que Jesus vai voltar. Mas Ele virá. Ele virá, irmão, Ele virá. E o dia que Ele vier, essa terra nunca mais será a mesma. Aleluia. Se coloque de pé. Glória a Deus. Oh Jesus, como eu queria ter tempo para pregar, mas acabou, não tem mais tempo. Aleluia. Aleluia. Glória ao nome de Jesus. Vamos orar, irmãos, vamos orar para que Deus possa encher o seu coração. Vamos orar nesse momento para que Deus possa revigorar a sua alma. Se há algo em você que está causando algum tipo de dissabor, alguma tristeza, alguma amargura, qualquer raiz, qualquer ressentimento, qualquer coisa, qualquer frustração, vamos orar agora para que Deus sare a tua alma, para que Deus restaure o seu vigor, para que você seja nesse momento impactado pela presença de Deus, porque Ele vive, Ele reina e Ele está aqui. Ele é o Senhor para sempre exaltado. Acredite, deixe Ele te tomar, deixe Ele te conduzir, e serás feliz, próspero e abençoado em Cristo, em nome de Jesus. Oh Deus da vida, Deus de poder, Tu és o Senhor eterno, Deus poderoso, o Deus de toda glória, Deus de toda justiça, e nós Te adoramos, Senhor, pela Tua fidelidade, pelo poder da Tua palavra. Senhor, vem encher o nosso coração com a Tua palavra, que a Tua palavra esteja guardada em nossos corações, para não pecar contra Ti, para não blasfemar de Ti, para não proferir palavras que entristecem o Espírito Santo, para que nós não andemos por lugares tenebrosos, lugares difíceis, lugares de descontentamento, mas tudo o que fizermos seja para a glória do Teu nome, em nome de Jesus.